Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Bem-vindos a mais um encontro dos estudos pré-humanistas, efetivamente chamado de sauna epistêmica, que não está para sauna, para nós que vivemos na zona sul e sudeste do Brasil. Está mais para o iglu, mas tudo bem. Hoje nós vamos contar com a apresentação da Yara sobre os primeiros, não lembro se são os primeiros cinco ou os primeiros seis, os primeiros 5. cinco capítulos do Sociedade do Cansaço do Bill Churran. E sem mais delongas, deixo vocês com essa apresentação de facilitação magistral dela. Vixe, Confunda a gente, magistral. Yara. Confunda a gente. Vou iludir vocês, vamos lá. Então tá, então eu li os 5 primeiros capítulos, né, do Byung-Chul Han. Não sei se fala assim, mas vou falar em portuguesado mesmo, né? E é o que eu disse, né, para vocês. O livro é pequenininho, os capítulos pequenininhos, mas ele apresenta um monte de ideias, né? Então eu fiz alguns recortes, mas por mais que os recortes, eu tenho uma ideia de gastar uns 20 minutos, eu vou tentar, tá? Se alguém quiser interromper, sinta à vontade. Na realidade, é uma conversa. Então, eu, como gosto de saber quem é o autor, né? Então, o Han é um filósofo, ele nasceu na Coreia do Sul em 1959. Ele estudou metalurgia na Coreia e depois ele se mudou para a Alemanha na década de 80 para estudar filosofia na Universidade de Freiburg, literatura alemã e teologia na Universidade de Munique. Aqui eu achei interessante que ele precisou mentir para os pais, né? Ele é de família de classe média, sul-coreana, fez metalurgia e larga tudo para estudar filosofia. É uma coisa de maluco. E uma coisa curiosa também que eu vi numa entrevista dele é que quando ele foi, ele não falava alemão. Então, o estudo dele seguiu um passo lento, o que eu achei muito interessante, bem parecido com o curso que eu estou fazendo com artigos só em inglês, em que a minha leitura também é lenta. Achei um companheiro aqui, né? E ele fez a sua tese de doutoramento em 94, sobre Heidegger. Foi a tese dele. Atualmente, agora ele é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim e autor de uma dezena de livros. Eu busquei as referências teóricas dele também. Então, ele adota como referência filósofos de tradição continental contemporânea, uma vertente filosófica desenvolvida especialmente na Alemanha e na França no século XX, e que compreende temas como fenomenologia, existencialismo e pós-modernismo. Os autores que ele se baseia do existencialismo é o Sartre, também ele cita Foucault, Deleuze, e a referência não teórica dele, né, que eu encontrei, seria a internet, a hipercomunicação e as redes sociais. Nas redes sociais, ele diz que trata de um instrumento da sociedade capitalista contemporânea, que acirra a competição entre as pessoas pela exposição constante e profunda da vida. Então, esse é o nosso autor de hoje. Ele começa no primeiro capítulo, de título A Violência Neuronal. Então, ele diz, logo na abertura, que cada época possui as suas enfermidades. E aí ele situa a questão bacteriológica, que dá entre 1945, depois da Segunda Guerra, né, e 1991. Gente, eu fiz um fichamento, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois, tá? Então, o pensamento desta época é o pensamento imunológico. Diz que a Guerra Fria se baseou muito nesse pensamento,
uma vez que existe um inimigo e precisa ser combatido. A outra época que ele nomeia aqui no livro é a época neuronal. Essa primeira, alguns autores chamam bacteriológica ou viral, né? A neuronal começa no início do século XXI, quer dizer, 2001, né? E até agora, e é caracterizada pelas doenças neuronais, depressão, TDAH, transtorno de personalidade, burnout, ou burnout, né? Sei lá. Infartos provocados não pela negatividade, mas pela positividade. E aí ele vai discorrer bastante sobre essa questão de negatividade, positividade, que escapa a qualquer técnica imunológica, que afasta o negativo, o estranho. É a época que a gente está vivendo. Então, voltando na primeira fase, na fase imunológica, que lá na frente ele vai dizer que é a época da negatividade, então ele fala que é uma característica do século passado, onde existia separação dentro e fora, amigo e inimigo, próprio estranho, e que a Guerra Fria seguia esse paradigma. A ação imunológica é definida como ataque e defesa. Eu acho que quem é da biologia vai entender muito melhor esse capítulo do que eu, mas vamos lá. O fim da Guerra Fria aconteceu na mudança de paradigma, e ele fala que a dialética da negatividade é um traço fundamental da imunidade. E ele traz como a profilaxia imunológica seria a vacinação que segue a dialética da negatividade, quer dizer, um vírus que combate o outro. Introduz no próprio apenas fragmento do outro para provocar a imunorreação. Na negatividade do outro, o próprio sucumbe quando não consegue, de seu lado, negar aquele. A autoafirmação imunológica do próprio se realiza como negação da negação. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. Ele diz que o paradigma imunológico não coaduna com o progresso da globalização. Aí eu vou passar para a sociedade atual, que ele chama da sociedade da positividade, porque ele diz o seguinte, que afasta-se o esquema de organização e defesa imunológica. Caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade, e esta alteridade é uma característica fundamental da imunologia, o que é distinto. Então, nesta era, caracteriza pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. Entra em cena a diferença, que não provoca reação imunológica. Já não faz adoecer, pois ela é o mesmo. E aqui ele cita Heidegger. Ele diz que o pensamento de Heidegger possui um teor imunológico. Ele rechaça o igual e lhe contrapõe o mesmo. Contrariamente ao igual, o mesmo possui uma interioridade na qual repousa qualquer reação imunológica. Para a diferença, falta estranheza, que provocaria a reação imunológica. O estranho cede o lugar ao exótico. E o turista ou o consumidor vai visitar o exótico. Já não são mais sujeitos imunológicos. O imigrante, imunologicamente, não é o outro, um estrangeiro que representaria um perigo real. O estrangeiro passa a ser visto nessa sociedade como um peso. Ele diz que nesta sociedade, que é a sociedade de hoje, né, falta alteridade imunológica. O desaparecimento da alteridade significa que vivemos em uma época pobre de negatividade. Faz-se autoviolência para se proteger de uma violência maior. O dispositivo imunológico ultrapassa o biológico. Pela defesa, afasta-se o estranho,
mesmo que esse estranho não ofereça perigo. É eliminado em virtude da alteridade. As doenças neuronais do século XXI seguem a dialética da positividade, estados patológicos devido a um exagero de positividade. A violência da positividade resulta da superprodução, do superdesempenho, da supercomunicação. A violência neuronal não é viral. Ela manifesta por esgotamento, exaustão, sufocamento frente à demasia. A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se numa sociedade permissiva e pacífica. Então, o outro não é um obstáculo, que seria a negatividade. E espera-se um mundo limpo, sem obstáculos, sem rugosidade. Essa violência ela é mais invisível que a violência viral. Ela não se dá de nenhuma polarização entre opostos, entre amigo e inimigo. O capítulo 2, ele vai falar, além da sociedade disciplinar. Aqui, ele pega um textos... Não, aqui ele vai falar do Foucault. Ele vai falar que a sociedade... Ele vai fazer uma comparação entre a sociedade disciplinar de Foucault e a sociedade de desempenho, que ele diz que esta sociedade que nós estamos vivendo nessa nossa sociedade contemporânea é a sociedade do desempenho. Então, ele faz uma comparação entre a sociedade de Foucault e a sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar de Foucault, segundo ele, não é a sociedade de hoje, porque ele diz que a analítica do poder não descreve as modificações psíquicas e topológicas que ocorreram da sociedade do controle para a sociedade de desempenho. Então, quer dizer, essa sociedade do disciplinar não dá conta de explicar a sociedade de desempenho que hoje a gente vive. Ele diz que a sociedade disciplinar de Foucault é a sociedade da negatividade. E a sociedade de hoje é a sociedade da positividade, que ela é bem mais eficiente que a sociedade disciplinar, porque ela é uma sociedade do dever, do que a sociedade da negatividade do dever. Então, vamos lá. Que sujeito é o sujeito de Foucault? O sujeito de Foucault é o sujeito da obediência e do dever. O sujeito da sociedade atual é o sujeito do desempenho e da produção. É o empresário de si mesmo. Ele é mais rápido e mais produtivo. Ele está livre de instância externa de domínio, pois ele é senhor e soberano de si mesmo. É o empreendedor, né? Está submisso a si mesmo. A queda da instância dominadora não leva à liberdade, liberdade de coação. Liberdade e coação coincidem. Se entrega à liberdade coercitiva ou livre coerção de maximizar o desempenho. Então, é um sujeito que está pronto para se autoexplorar. Ele é explorador e explorado, agressor e vítima ao mesmo tempo. Apesar dele fazer uma crítica que a sociedade disciplinar de Foucault não dá conta da nossa sociedade, do que estamos vivendo hoje, ele disse que esse sujeito do poder dessa sociedade da positividade não cancela o sujeito do dever da sociedade disciplinar de Foucault. Ele fala que o sujeito do desempenho continua disciplinado.
E esta é uma forma que ele aumenta a produtividade. Na sociedade de Foucault, ele diz que o verbo modal é o não ter direito. E o verbo modal da sociedade do desempenho é o poder ilimitado. E o caráter da positividade é o yes, we can, né? Então, sim, nós podemos. O dever é inerente à negatividade da coerção, próprio da sociedade da disciplinar. E o poder é inerente à positividade. Quanto mais eu posso, mais eu faço, né? Na sociedade disciplinar, está dominada pelo não, pela negatividade. E na sociedade da positividade, ela está dominada pelo sim, nós podemos. A sociedade disciplinar, a sua negatividade gera loucos e delinquentes. Na sociedade do desempenho, gera depressivos e fracassados. Na sociedade disciplinar, o paradigma é da disciplina, e na sociedade do desempenho, o paradigma é do desempenho ou pelo esquema positivo do poder. Ele cita um autor, eu não li Yara, desculpa. Você volta ele essa parte, que eu acho que essa parte foi tão importante. Queria que Tá, o você que você quer? retomasse. Quando você separou esses dois tipos de sociedade e o tipo de adoecimento que existe das duas circunstâncias, né? Ah, tá. Ele está Mas ele vai oferindo. falar mais do adoecimento. Tá. Ele volta, Quando ele tá? fala do disciplinar e não disciplinar, né? Tá. Eu Você tem. posso depois passar esse quadro para Tá, vocês, porque como no texto ele vai discorrendo direto, eu achei melhor fazer um tá. quadro, tá? Mas Ótimo. ele volta. Nesse quadro aqui, ele volta no decorrer do texto, tá? Sobre Tá. adoecimento, ele vai. Ele cita um autor que eu não busquei muita referência, mas ele cita bastante. Eu não sei o nome dele, eu vou chamar ele de Alain Ehrenberg, não sei se é isso. Nunca vi esse autor. Ele cita, lá na frente ele discorda com algumas coisas desse autor, mas algumas coisas eu acho que está muito ligado ao que ele discorre sobre a sociedade do desempenho, né? Que aí eu acho que aparece até o porquê que ele chama de sociedade do cansaço. Então, esse Alain Ehrenberg, ele diz que o homem depressivo não está cheio, no limite, mas ele está esgotado de ser ele mesmo. O que nos torna depressivo seria o imperativo de obedecer apenas a nós mesmos. Porque lá atrás ele disse que na sociedade disciplinar tinha um patrão, e nós obedecíamos a esse patrão. Agora nós obedecemos a nós mesmos, porque nós somos os empreendedores de nós mesmos. E ele diz que isso é a obedecer sempre a nós mesmos, ele diz que esse é um motivo do cansaço. Porque o outro, que é a negação, que é o meu contraponto, ele desaparece. Assim, o homem se cansa do si mesmo. Então, nós estamos cheios de nós mesmos, que é um saco, né? A depressão se esquiva do todo e qualquer esquema imunológico. Nessa sociedade, o depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. E ele amarra esse capítulo dizendo que a depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre o excesso de positividade. É uma sociedade que está cheia de si mesmo. Eu posso, eu vou, né? Eu faço mais, eu sou produtivo. E os adoecimentos psíquicos são manifestações patológicas da sociedade do desempenho.
são manifestações patológicas também da liberdade paradoxal. O capítulo 3, ele vai tratar do tédio. E quando ele trata desse tédio, eu lembrei que quando nós estudamos em Heidegger, o Heidegger fala da angústia, né? E pelo que ele vai trazendo aqui, lembra muito dessa questão da angústia do Heidegger. Então, Heidegger assume que a angústia assume em Heidegger um cunho existencial essencialmente humano. Só o homem se angustia, não o animal. Bem como apenas o homem existe e tem uma compreensão do ser. Heidegger pensa a angústia apenas como fenômeno existencial da finitude humana. E aí o Han ele vai desenvolvendo esse capítulo do tédio. Eu achei bem interessante quando ele trata do tédio e da ira, né? Porque nós somos uma sociedade que não podemos ter ira, né? Porque a ira ataca, né? Mal, é quase um pecado. Mas aqui ele trata do tédio. Então ele diz que nós vivemos um excesso de positividade e manifesta-se como excesso de estímulos, informações, impulsos. Isso aí tá, ele trata muito da questão de internet, dessa vida de blogueirinhos que estamos vivendo, né, hoje em dia. E ele diz que esta hiperestimulação modifica a atenção. Aqui eu achei muito legal, porque eu sempre tive resistência em ser multitarefa, que a sociedade hoje diz, né? O capital humano. Então, ele, ao tratar o multitarefeiro, ele diz o seguinte, que não significa um progresso civilizatório, que os coach, inclusive, trata, né? Nós somos evoluídos, nós damos conta de fazer. E a mulher, então, que consegue cozinhar nas cinco bocas de fogão, consegue olhar o menino. Então, ele diz o seguinte, que esse multitarefa não significa que nós estamos progredindo em termos de civilização. É um retrocesso na vida selvagem animal, pois precisamos estar atentos a várias situações. O animal, ele atenta a uma situação de defesa, de ataque, e nós estamos virando multitarefa. Achei isso bem legal. Os desempenhos culturais, a filosofia, deve-se a uma atenção profunda, contemplativa. Aqui eu me lembrei dele, né, quando ele fala que fez os estudos de forma lenta, né? Então, ele chama a atenção da gente para a gente focar, né? Então, hoje a nossa atenção se desloca para a hiperatenção. A gente tem que estar ligado em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, ele diz o seguinte, pouca atenção para o tédio profundo, temos hoje, né? Pouca atenção para o tédio profundo, que é importante para o processo criativo. Com o desaparecimento do descanso, teria se perdido o dom de escutar espreitando. Eu que sou do interior, né? A gente ficar na espreita, ali ouvindo, quieto. Então, aqui eu até copiei essa frase, que eu achei bem legal. Quem se entedia ao andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo, inquieto, irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia, e aí buscará um novo movimento. Achei isso muito bonitinho, muito legal, muito bom. A dança, aí ele diz que só o homem pode dançar. Achei isso bonito também. Aqui ele vai desenvolver, porque no capítulo seguinte ele vai fazer um contraponto dessa questão da vida contemplativa em Hannah Arendt. Então aqui ele vai tratar da vida contemplativa. Ele diz que ela está ligada com a experiência do ser,
segundo a qual o belo e o imperfeito é mutável e imperecível, e se retrai a todo e qualquer lançar mão humano. A dúvida moderna cartesiana dissolve o espanto. A capacidade contemplativa não está ligada ao imperecível. Uma coisa bonita também que eu achei aqui. Só o oscilante, o inoperante ou o fugidio se abrem a uma atenção profunda, contemplativa. Só o demorar-se tem acesso ao fôlego, ao lento. Aí ele traz aqui Merleau-Ponty, que descreve a consideração contemplativa da paisagem como uma alienação ou uma desinteriorização. E ele diz que a arte é uma ação expressiva, mas dessa contemplação. Ele traz Nietzsche também aqui, que ele fala que Nietzsche substituiu o ser pela vontade. Sabe que a vida humana se finda numa hiperatividade mortal, se dela for expulso o elemento contemplativo. Aí ele traz uma frase de Nietzsche. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma época, os ativos, isso é, os inquietos, valeram tanto. No capítulo 4, ele vai fazer uma crítica à obra de Hannah Arendt, no livro que ela trata de vida ativa, né? Então, ele fala que a Hannah Arendt, ela reabilita a vida ativa como o primado da vida contemplativa. Na opinião de Arendt, a vida foi degradada de forma injusta à mera agitação. Ela estabelece uma nova definição de vida ativa, ativa com ligação com o primado da ação. E aqui ele traz o contraponto de Heidegger, porque o Heidegger, segundo ele, pautou o agir decisivo no tema da morte. Ele diz também que Arendt e Heidegger se dedicaram a abordar o ativismo heróico. Porém, a Arendt, ela traz a ação do nascimento como algo que concede o agir uma fase heróica. Mas essa ação heróica, ela cria milagres. Os seres humanos, pura e simplesmente, nasceram e, junto com esse, dá-se um novo começo que eles podem dar início em virtude de seu ser ter nascido. Então, quer dizer, quando eu nasço, eu já dou início a um novo começo. E Heidegger, ele traz a questão, a possibilidade de morte, impõe limites ao agir e torna a liberdade finita. Então, eu vi aqui, né, a minha leitura, eu achei a Arendt animada com o nascimento, chega a Heidegger e dizer, tá bom, mas você nasceu, mas você sabe que a morte, ela impõe um limite para esse seu agir, para essa sua alegria. Ele aqui continua a crítica da sociedade moderna em Hannah Arendt. Ele diz que a sociedade, ela diz, né, que a sociedade moderna é a sociedade do trabalho. Aniquila toda e qualquer possibilidade de agir, degradando o homem ao animal trabalhador, animal laborans deve ser, né? O homem estaria passivo e exposto ao processo anônimo da vida. A vida ativa, o produzir e o agir, decaem ao patamar do trabalho. Também, aí como que a Hannah Arendt trata a modernidade? Ela diz que começou inicialmente com uma ativação heróica em todas as capacidades humanas e acaba findando numa passividade mortal. Ele diz, né, que essa explicação de Hannah Arendt para a modernidade
sobre o triunfo desse homem do trabalho não resiste a testes, não correspondem às observações que se pode fazer na sociedade contemporânea. E aí ele apresenta aqui o motivo de que os conceitos da Hannah Arendt não conseguem entender esse homem laborans pós-moderno. Já a Hannah Arendt quer essa vida ativa, e ele já diz, né, que o homem pós-moderno não abandona a sua individualidade, o seu ego, para entregar-se pelo trabalho a um processo de vida anônimo da espécie. A sociedade laboral pós-moderna individualizou-se numa sociedade de desempenho e numa sociedade ativa. O animal laborans pós-moderno é provido de ego a ponto de quase dilacerar-se. Ele pode ser tudo, menos passivo e menos animalesco. Ele é hiperativo e hiperneurótico. Ele trata aqui também, foi a parte que eu achei um pouco mais difícil, porque ele traz o Agamben, né? Então eu tive que entender um pouquinho, né? Mais. Não sei, eu não entendi, não, mas eu fui atrás de entender alguma coisa. Então, ele trata aqui da fé na pós-modernidade. Ele diz que a fé não diz respeito a Deus e ao além, mas à própria realidade. Torna a vida humana e o mundo radicalmente transitórios. Essa falta do ser provoca nervosismo e inquietações. O eu pós-moderno está totalmente isolado e as religiões tornaram-se obsoletas. Devido à falta de técnicas narrativas de morte, surge a coação de conservar a vida desnuda, incondicionalmente. E aí é que ele traz o Agamben. Aí eu fui ver o que é essa vida nua do Agamben. Giorgio Agamben, ele é um autor italiano, né? E ele trata dessa vida nua, busquei no filósofo, que foi Paulo Grialdelli, e ele diz o seguinte, que a modernidade é a época da biopolítica, valor da vida primeiro e último. A biopolítica, então, se tem dados sobre a vida, tipos de patologia, aparatos de cuidado, estar vivo, que ele chama de Zoé, o Zoé, a modernidade coloca a vida como valor. Sai a vida social e política e entra em cena a vida biológica. Ele traz o Nietzsche, que diz que, após a morte de Deus, a saúde se erige como uma deusa. Então, quer dizer, esse homem biológico, né, entra como... Eu me lembrei de uma pessoa amiga que a irmã está... assim, não reconhece ninguém. Para mim, ela morreu. Mas a família está investindo e tudo para manter essa pessoa viva, né? Então, ao trazer Agamben, ele traz o homem Sacer. E quem é esse homem Sacer? Alguém que foi excluído da sociedade em função de um delito. Ele pode ser morto sem que o autor seja penalizado. Aí, buscando informação, né, que esse homem Sacer, ele é um homem, eu não sei em que período, mas eu acho que os gregos, não sei, não me lembro, faltou essa informação, que era esse homem que comete um crime contra os deuses, e ele fica à mercê das vinganças desses deuses. Então, o Han diz o seguinte, é esse homem que pode ser penalizado. Alguém pode chegar e matar esse homem e não é penalizado. Então, lá na frente, ele nomeia, como que Agamben nomeia esse homem Sacer. E esse homem Sacer, ele é um homem sagrado. É uma vida absolutamente passível de ser morta. O Agamben, ao tratar do homem Sacer, ele diz que são os judeus do campo de concentração, os presos de Guantánamo, pessoas sem documento, que pedem asilo, podem ser deportadas, ou doentes terminais nas UTIs.
A sociedade pós-moderna, ela reduz a todos como vida desnudas, como esse homem sacre, né? Esse homine sacre, como esses mortos-vivos. Então, nós seríamos esses mortos-vivos. A vida desnuda é sagrada, deve ser conservada a qualquer preço. Ela se tornou transitória e sobre ela reagimos com hiperatividade, histeria do trabalho e da produção. Essa aceleração tem a ver com a carência do ser. A sociedade do desempenho e vida desnuda. Então, como que o Han trata essa vida desnuda, né? A sociedade do trabalho e do desempenho não é uma sociedade livre, porque o trabalho gera novas coerções. Nós usamos os aplicativos de celular, o YouTube, e achamos que estamos nos divertindo com isso, mas na realidade nós estamos trabalhando para grandes empresas que tiram do nosso tempo livre, onde nós achamos que estamos divertindo, na realidade o nosso tempo livre se transformou no tempo de trabalho. Carregamos nosso próprio campo de trabalho, somos prisioneiros, vigias, vítimas e agressores. Exploramos nós mesmos sem necessidade de senhorio. O próprio senhor se tornou um escravo do trabalho. Se na sociedade lá do Foucault existia um senhor, agora nós mesmos somos nossos senhores que nos tornamos escravos do trabalho. Aqui ele trata os deprimidos, que ele diz que os deprimidos desenvolvem sintomas iguais às pessoas com debilidade física e mental que ficavam no campo de concentração, que ele chama de muçulmano, né? Que é tido como muçulmanos. Então, nós temos os mesmos sintomas, os deprimidos de hoje, né? Têm os mesmos sintomas. E que esse animal laborans pós-moderno seria um muçulmano bem nutrido e, às vezes, obeso. Não me senti tão representada aqui, né? E aqui ele faz, no final, uma crítica à obra de Hannah Arendt quando trata da vida ativa, quando ela trata do triunfo do animal laborans. Ele diz que não oferece nenhuma alternativa efetiva. Ela, resignada, constata que a capacidade de agir fica restrita a poucos e, no final, conjura o pensar. O pensamento seria a mais ativa atividade, superando todas as outras atividades. Ele diz que Hannah Arendt quer louvar a vida ativa, mas acaba falando a linguagem contemplativa ao citar Cato na sua obra. Ela não vê a perda da capacidade contemplativa é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. Gente, já estou acabando, agora já é o capítulo 5, que ele trata de vida contemplativa, que ele diz que pedagogia do ser. Ele diz que a vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. E aí ele diz que Nietzsche diz que precisamos, cita tarefas que precisamos educadores. Segundo ele, devemos aprender a ler, pensar, falar e escrever. E aprender a ver é habituar o olhar ao descanso, à paciência, ao deixar-se aproximar de si, habituar o olho a uma atenção profunda e contemplativa. E aqui eu achei ótimo, porque eu adoro fazer... Falou papum, falou um negócio que eu não agradei, eu respondo na hora. Aí ele dá um recado para os barraqueiros. Ele diz o seguinte, que temos que aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar controle dos instintos inibitórios limitativos. Reagir imediatamente é uma doença, um sintoma de esgotamento. Nossa, gente, essa para mim foi uma lição.
Aí ele cita Nietzsche, que propõe a revitalização da vida contemplativa, que não é e o Nietzsche diz, né, que essa vida contemplativa não é uma vida de abrir-se passivo, ao contrário. Esta vida contemplativa oferece resistência aos estímulos opressivos, intrusivos. Por isso que ele diz lá em cima que ter calma. Ele cita de novo aqui a Hannah Arendt, que a vida ativa de Hannah Arendt e a vida contemplativa, né? Aí ele diz o seguinte, que por meio da negatividade, do parar interiormente, o sujeito da ação pode dimensionar todo o espaço da contingência que escapa a uma mera atividade. Aqui eu achei um ponto muito interessante, que ele já vai terminando esse capítulo, que ele trata da ira, que a ira desde pequena, né? Que eu fui crescida para dizer que a ira era um sentimento que a gente não pode sentir, né? Então ele diz o seguinte, que a ira, na aceleração total, hiperatividade, desaprendemos a ira. Ela não se coaduna com a hiperatividade. Ela coloca o presente em questão e pressupõe uma pausa no presente. Ela está em condições de interromper um estado e iniciar outro. A dispersão que marca a sociedade não permite que surja a ira. E a ira se distingue da irritação. Aí ele faz uma crítica. Ele diz que hoje a ira cede lugar à irritação e ao enervar-se, que não podem produzir nenhuma mudança necessária. Ele diz que a ira não se refere a um único estado de coisa, ela nega o todo. Nisso consiste sua energia da negatividade. Ele trata aqui uma frase que eu achei muito interessante sobre medo e angústia. Ele diz que a irritação, que ele faz a crítica lá em cima, né, anterior, está para a ira como medo para a angústia. E o medo se refere a um objeto determinado. E a angústia está referida ao ser como tal. Atinge e abala toda a existência. A crescente positivação da sociedade enfraquece sentimentos como angústia e luto, porque esses são sentimentos negativos. Ele traz, né, que o computador é uma máquina positiva, porque ela está livre de toda e qualquer alteridade. Na positivação geral do mundo, tanto o homem quanto a sociedade se transformam numa máquina de desempenho autista. Ele traz o Hegel ao dizer que é a negatividade que mantém a existência viva, que mantém viva a existência. Aqui eu achei bem interessante, ele trata que nós temos duas formas de potência. A positiva, nós podemos, eu faço, que é a potência de fazer alguma coisa. E a negativa é a potência de não fazer, que, segundo Nietzsche, de dizer não. E a negativa, ela distingue-se da impotência, como incapacidade de fazer alguma coisa. A negativa supera a positividade que está presa a alguma coisa. Então, a negativa é uma potência de não fazer. E se tivéssemos apenas a potência positiva, nós incorreríamos numa hiperatividade fatal. O pensamento estaria disperso, seria impossível fazer reflexão, estaríamos expostos de forma passiva ao objeto. Eu fiz um resuminho aqui do que foi para mim, né, esta leitura dos 5 primeiros capítulos. Eu entendi que essa sociedade do cansaço é essa sociedade neoliberal. Apesar de que ele não usa essa palavra nenhuma vez aqui no capítulo, mas ele usa ela em outros livros dele. E essa sociedade neoliberal,
em que nem o patrão é o seu outro. Nela, o sujeito é o senhor soberano de si mesmo, o empreendedor. Nada está para negar o si mesmo. Nada é dificultado, por não existe a negação. Uma sociedade sem o outro está fadada a se tornar uma sociedade mais cansada do que ela já é. Então, gente, foi a leitura que eu fiz do Han. Não, gastei um tempão. Putz, achei que fosse menos. Só confundiu a gente, Yara. Só confundiu. Agradecer a Yara, né, pela essa apresentação, né, magistral. Fico muito feliz em poder enxergar, né, o Han pelo seu olhar, né. Eu só gostaria de fazer um comentário muito breve aqui, né. Eu achei muito estranho o Han escrever um capítulo sobre tédio profundo sem citar Heidegger, porque Heidegger descreve loucamente sobre o tédio no período Não, ele posterior dele. pode ter citado, mas eu não fiz o recorte. Ele cita Heidegger várias vezes. Ele não cita no capítulo do Ele tédio não profundo. cita? Não, não. E o Tá. Heidegger escreveu um livro enorme sobre tédio. Sim. Eu fiquei assim, não é Heidegger. Não, eu coloquei aqui porque eu achei muito parecido. Eu fiz um recorte aqui de trazer o Heidegger. Não, eu tô falando exatamente no capítulo do tédio profundo, que eu acho muito estranho. Porque para alguém que fez doutoramento em Heidegger, não citar Heidegger em tédio profundo é muito... É muito estranho. Eu achei o capítulo super parecido com o que lemos. Uhum. Né, em Ser e Tempo. Vou buscar, porque para mim está tudo igual. Eu acho que é muito bom. Eu acho que o Han, ele traz, né, uma contraposição muito interessante, né, sobre a disciplina e o desempenho. Mas eu sempre faço essa distinção, né, é preciso muita disciplina para ter desempenho. Eu acho que o que falta no Han, né, é que não é que a disciplina do Foucault ficou em outras sociedades, né? Eu acho que a disciplina nossa se difundiu tanto que até mesmo o poder se tornou desempenho. Que o poder hoje em dia ele não está na mão de ninguém, ele está na própria conjuntura, né? Não é mais a disciplina que erige o que é necessário que as pessoas façam, né? Mas sim o próprio fazer loucamente que diz o que é necessário fazer a cada instante. Eu só vi nessa questão do Foucault para o Han. Eu até a primeira vez que li, há muito tempo atrás, quando eu comprei, antes da pandemia que eu comprei esse livro, eu tinha lido, eu tinha entendido que ele estava fazendo assim um desprezo na sociedade do Foucault. Mas lendo agora, ele diz que não atende, mas ele dá um plus. Porque ele diz o seguinte, que essa sociedade da disciplina não precisa mais do patrão. Que nós agora, nós que nos disciplinamos. Nós não precisamos do outro. Mas quando ele diz que nessa sociedade, até eu fiz questão de colocar bem grande aqui, né? Que nessa sociedade do desempenho, o sujeito, ele continua disciplinado. Só que agora aquele olhar do outro somos nós que nos punimos para esse desempenho. Né? Então, não precisa daquele panótipo, né? Porque nós agora somos o nosso próprio panótipo. Eu não acho que ele diz que não dá conta, mas ele dá um plus. Eu li outros autores também que disseram isso. Nessa segunda leitura, eu falei, pô, então tá. Né? Eu acho que os autores precisam ser um plus. Eu entendi agora como plus. Uhum. Eu sou também, né? Eu discordaria que a ideia é que você não precisa do outro, né? Que nós mesmos nos punimos por não ser ter o desempenho, mas eu acho que não ter o desempenho que essa sociedade requer, nós somos punidos pela própria sociedade, né? Eu acho que isso também é algo que ele apenas passa por cima, né? Mas nós Porque não nos punimos, nós nos também punimos.
né? Sim, Nós né? nos Nós punimos. nos punimos, Nós mas nos punimos. Primeiro que ele. nós acreditamos que essa sociedade está certa, que Uhum. nós temos que produzir cada vez mais, né? Eu acho que ele traz é justamente que nós agora já somos o senhor e o escravo, né? Eu acho que dessa maneira fica mais claro, né? Que nós somos o senhor e o escravo. É, somos o senhor e o escravo. Mas isso Ô, Magno, você levantou a mão? Você quer estar encerrando? Não, tá tudo bem. Eu gostei muito desse. Eu não vi, não leio o texto, mas quando você foi comentando, me interessou as partes que tinha a ver com o mecanismo de adoecimento da Uhum, sociedade, né? Aí o que me chamou a atenção, e é por isso que eu pedi para você retomar, que como surge a sociedade do cansaço, né? Do ponto de vista é, de quem atua na clínica, isso tem uma relevância muito grande. Reconhecer esse, esse essa, essa roda viva, né? Positivista, né? sim, Produtivista, autoalimentada, né? Retroalimentada, gera esse conjunto, né? Cheio de nós mesmos, né? Gera onde nós somos os empreendedores de nós mesmos. é, Gostei dessas frases, me marcou, né? O excesso de positividade, né? E aí a gente cria o que a gente chama, que não sei se Guilherme quer completar, eu não li o texto, né? Essa guerra internalizada, né? uhum. Contra nós mesmos. Eu não sei da fundamentação teórica para poder criticar o que é que ele bebeu, em que fontes ele bebeu, mas eu acho que faz muito sentido do ponto de vista da clínica, né? Do cuidado, que é o que me mobiliza aqui, né? Por Outro isso que eu dia, digo. eu estava assistindo a novela, que agora eu virei noveleira, estou assistindo Pantanal, mas me chamou a atenção uma situação de uma moça, ela terminou, ela é blogueira, né? Ela blogueira não, ela tem Instagram, ela terminou o namoro e ela estava sofrendo. Aí ela foi conversar com o psicólogo da novela. Então a dor dela era por ter acabado, mas a dor maior é que os seguidores dela sabiam que ela tinha esse namorado e que, terminando, como é que ela iria lidar com esses seguidores? A dor do término ficou no segundo plano. Mas como que ela iria dizer, e o psicólogo falando, trabalhando com ela o sofrimento, e ela, mas como que eu vou dizer? Agora eu estou numa saia justa. Falei, nossa, eu lembrei do que a gente leu, né? Do livro que é do Han, ao dizer isso, né? Que é o desempenho, é o mostrar-se, como é que eu vou me explicar para esse outro, mas que sou eu mesma, né? Né, eu só diria, né, que tem o que está em jogo, assim, na minha visão, né, na sociedade do cansaço é o ritmo do tempo, né? Nós vivemos em tempos tão acelerados, né, que quando você tem que fazer uma coisa, já tem outras 30 para fazer daqui a pouco, né? Por isso se torna uma linha de produção inesgotável. Não há tempo para pensar no que se está fazendo. Você só faz, né? O contraponto que o Ram faz, né? Pessoas deprimidas só existem em uma sociedade onde tudo é possível e onde tudo é possível, nada é impossível, né? Ou seja, ao se verem incapazes de realizar alguma coisa, elas são fracassadas. Isso me faz, né, pensar um pouco que ele deu um pouco de uma dormida em Kierkegaard, porque Kierkegaard ele fala exatamente nessa questão, né? A questão do ser finito e do ser infinito, do que pode tudo, daqueles que não pode nada, né? E ele fala que é exatamente
o equilíbrio entre o ser que não pode nada e o ser que pode tudo, que é a existência humana, né? O resguardar da possibilidade e os limites que a vida propriamente impõe. O que o Hans parece que ele está dormindo, né, nessa questão é o fato que ele não trouxe para o texto dele, né, o fato de que para o ser humano realmente tudo é possível. O que não é possível para a gente é ir contra os limites do corpo, assim, propriamente dito. A gente tem que dormir em algum momento. Mas enquanto possibilidade para a possibilidade, nós sempre estamos abertos para o que vem acontecer, né? Para mim, essa aqui fica uma gafe no pensamento dele, que parece que essa sociedade do cansaço, ela surgiu na virada do século. Ela não surgiu na virada do século, né? Ela é apenas a intensificação de um ritmo que já tinha. Hoje em dia, né, a questão do ritmo atual é exatamente isso que ele vai novamente impor, né, quando a Yara vai trazer a questão do panóptico, né? Hoje em dia nós somos vigiados por nós mesmos, mas eu diria que muito mais por nós mesmos é por todos e todos. Hoje em dia, né, a sociedade, ela impõe o desempenho. E por estarmos numa sociedade que impõe o desempenho, nós nos disciplinamos para exigir o desempenho de nós mesmos, sabe? Não Ele corresponder... trata como a sociedade capitalista, né? Apesar de que nesse livro ele não aprofunda essa sociedade capitalista e nem Não, neoliberal. não. Ele traz, em outro livro dele, ele traz essa Uhum. questão. Aí, para mim, nesse caso, é a questão de que se você não for um sujeito do desempenho na sociedade do desempenho, você é punido por isso. Por isso que não há escapatória. Por isso que eu acho muito estranho ele pensar, o sujeito, ele fala, o sujeito vira empresário de si. E que outra opção há? Para você se tornar empresário de si, se você não se tornar empresário de si, você morre de fome. Né? Os empregos são cada vez diluídos, né? A seguridade social cada vez acabando, né? Isso está, de fato, colocando o ser humano nessa posição, onde tudo é possível e nada é impossível. Mas onde tudo é possível, o impossível se impõe de uma maneira extremamente forte. Ora, tudo é possível, mas não se há tempo para fazer nada. Você só vai de ação em ação. Por isso que as pessoas adoecem, no meu ver, né? Porque não há tempo para existir, porque o tempo propriamente não se dá. Né? O presente já se tornou ontem. O futuro, mais ainda, né? O futuro está 30 anos atrás. Ô, Guilherme, mas aqui eu vi nessa leitura que eu fiz agora, que quando ele chama essa vida contemplativa, seria um contraponto a esta hiperatividade dessa sociedade do desempenho. Ele diz o seguinte: olha, isso está posto, o sujeito é assim. Até ele faz uma crítica da Hannah Arendt ao dizer o homem do trabalho, que ela traz esse homem da hiperatividade. Quando ele trata a questão do tédio como importante, como essa vida contemplativa é importante, para mim foi um sopro de esperança, no sentido de dizer, olha, essa sociedade é assim, mas nós não podemos nos esquecer desta vida contemplativa, que mesmo nesse caos, ela é importante. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é esta vida contemplativa, é pensar sobre, é parar para pensar sobre. E eu fico pensando, em termos da própria sociedade capitalista, como que essa questão de vida contemplativa, de pensar sobre, nós vimos agora a questão dos funcionários da Amazon, tentando uma sindicalização, porque a vida do desempenho é uma vida do trabalhador individual. Então, nós estamos vendo algumas coisas que estão surgindo nesta sociedade que vai ao encontro a que vai de encontro a esta hiperaceleração. Então, quando os trabalhadores da Amazon provocam uma sindicalização com todo o aparato do dinheiro que a empresa fez, de pressão, de fazer reunião.
de chamar a funcionar individualmente e eles conseguirem, eu acho que já é um contraponto a esta sociedade do desempenho. Porque eu saio do meu campo individual de ser empreendedor para, de novo, me juntar. Nós vimos os entregadores também, apesar de que depois, e foi muito criticada pela sociedade também, como que aquela que entrega, que tem o galo, como que chama? Rap? Não. Aqui é a maior entregador no país, aí. iFood. iFood. Quando os trabalhadores tentaram, eles fizeram uma pressão e acabar, mas os trabalhadores tentaram. Hoje eu estava conversando com eu estou aqui no interior de Minas, um trabalhador de aplicativo, de uma cidade do interior do tamanho de uma azeitona. E eles estão se organizando para criar um aplicativo da cidade, para não pagar as taxas para Uber. Então, eu acho que isso é essa reflexão. Para mim, é um sopro de esperança, que sai do indivíduo e vai de novo para a questão do grupo, que era a sociedade lá disciplinar. Vamos lá, que tinha essa questão. Mas, para mim, é um sopro de esperança, que eu não tinha visto. Eu vi nessa leitura que eu fiz agora, né? Eu acho que você está correto, é realmente um sopro de vida, né? Mas eu só colocaria que o perigo está exatamente aí, né? No ritmo dessa sociedade, né? Que necessita desse desempenho, se você ir para a vida contemplativa, né? É a mesma coisa que você ser expulso da vida ativa. Se você não tiver vida ativa, você não tem que comer. O problema hoje em dia, né? Porque eu não estou sendo contra o que você está me falando, eu estou dizendo isso, né? Eu estou expondo o que eu vejo, né? Quando essas empresas elas fazem, essas empresas não é, esses grupos eles realmente conseguem se juntam, eles se expõem a uma vulnerabilidade tremenda, porque eles perdem o fator de renda, né? Esses grupos só conseguem se organizar dessa maneira porque eles sobrevivem enquanto nesse período que eles estão de greve de doações, sabe? É disso que eu queria te impor. Entrar hoje na vida contemplativa é um perigo para a subsistência, apesar que é necessário para que haja melhoria das vidas, contemplar a nossa situação, né? Que a vida contemplativa não é aquela vida, como ele coloca, né? É uma vida contemplativa que o Nietzsche apresenta, que é uma vida contemplativa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Nietzsche, que eu achei forte quando ele traz. Não vou achar. Que não é uma coisa passiva. Não vou achar. Deixa eu ver se eu acho que não é uma vida passiva. Não vou achar, gente. Perdeu aqui no meio do babado aqui. Sumiu. Bom, em termos de negatividade, que é a potência de dizer não, eu não vou achar, já foi aqui. Tá bom. Mas é isso. Não, que eu não estou confundindo vida contemplativa com vida passiva, né? Eu estou de fato, eu só quero apontar de fato que não entrar para pensar sobre as situações é pedir para ser mandado embora. Uhum. É pedir e assim é por isso que eu sou um pouco crítico de toda a situação, a tentativa de resolução regional, porque no máximo que você faz é tampar buraco, que é muito necessário, mas é necessário uma mudança estrutural por completo. Sim, sim. Caso contrário, você só vai ter expondo grupos seletos à vulnerabilidade, né? O que pode soar muito a Letícia vindo de mim. Isso que você Esse é o traz problema. Esse que é o problema, né? Isso que você traz é muito importante, porque não se trata de mudanças de pequenos grupos, né? É uma coisa que é uma luta, o inimigo é muito maior.
do que simplesmente pequenos feitos por aí. Mas Eu acho que esse é o grande problema do desempenho, né? Ele nos transforma em formigas individuais, né? E é até mesmo individuais. os coletivos, eles perdem as suas coletividades, É, porque eles são cada vez mais ameaçados de se tornarem indivíduos, porque no final, né, quem precisa comer é a pessoa e a família dela, né? Eventualmente algo há de ceder. é. Aqui achei o Nietzsche. Essa vida contemplativa não é uma vida de abrir-se passivo, ao contrário, oferece existência aos estímulos opressivos e intrusivos. Mas não é algo individual. E se você vai fazer isso individualmente, você vai ser engolido. Uhum. É isso. Bom, Magnus, alguma coisa a comentar? Não, não tenho. Só que eu fiquei motivado a ler o texto. Vocês querem que eu mande para vocês? Mande o seu fichamento, eu acho que Meu ajuda. fichamento. Só que eu vou mandar na semana que vem, porque aqui o meu computador não tem PDF. Olha, não transforma em PDF. Tá, não tem Uhum. problema. Idade da pedra. Assim que eu chegar em Santos, que eu ainda estou em Minas, eu mando para vocês. Tá bom, então. Tá? Muito obrigado, Obrigado, viu? gente. Boa Até a noite. próxima. Já tem autor para a próxima? É a segunda parte do Sociedade do Não, Cansaço, o já tem César. autor, não, já tem animador. César. Já tem. Animador. Ah, o César. O animador da. Nós temos confundidor. Confundidor. Até mais, gente. Então tá bom, tchau. Não.